Para todos, hoje nós estamos no nosso segundo dia da nossa campanha. A nossa campanha, está gravando? A nossa campanha é a campanha de libertação financeira. E nós vamos estar lendo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Queria que você abrisse. Tem Bíblia lá atrás. Se quiser pegar, pode pegar. Tem caneta também. Tem papel, acho que também aí. Dá uma olhadinha aí, pode pegar os papéis que tem. Tá? Na semana passada, nós fizemos uma ministração determinando que aquilo que nós queremos viver, Isaías 14, 24, é o que sai da nossa boca, é o que o Senhor vai efetuar. Declaramos que toda a riqueza pertence ao Senhor. E também pedimos para o Senhor renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Porque uma mente renovada, né, é uma mente que pode viver o novo de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas renovar o nosso entendimento, a nossa mente, né, sendo uma mente de Cristo para vivermos o que o Senhor tem para nós vivermos. E hoje, nesse segundo dia, nós vamos estar quebrando algumas maldições familiares, né, e vamos estar falando de algo que é muito forte e que quase sempre vem roubar as nossas vidas, mas hoje nós vamos denunciar e deixar aqui no altar. Amém? E aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Todos acharam? Gálatas é no finzinho, bem no finzinho. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Quando nós vamos quebrar maldições sobre a nossa vida, todos os tipos, nós temos como base esse texto. Mas nós vamos entender por que esse texto não nos livra de toda a maldição. Porque, às vezes, nós nos contentamos só em ganhar o reino dos céus. E não temos interesse em outras coisas que o reino tem para as nossas vidas, né? Então, por isso que passamos dificuldades. Mas aqui em Gálatas 3, versículo 13, fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Né? Daí nós vamos para Deuteronômio 21, 23, lá no começo da Bíblia. Êxodo, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 21, 23, confirmando esse texto que nós acabamos de ler. Diz assim: se alguém houver pecado, 22, se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no meio do dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, vem agora com o teu poder. Senhor, nós queremos agora nos colocar debaixo das tuas mãos poderosas. Levanta sobre nós muros, Senhor, com fogo que vem do céu.
Levanta muros neste lugar. Levanta escudos sobre este lugar. Tudo que não é teu, seja repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo aquele que quer roubar a palavra, todo valente, todo demônio que quer impedir que nós falemos, que nós escutemos e que nós pratiquemos a palavra, seja repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo aqui. Libera os teus anjos, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para aquilo que vamos estar falando hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Muitos vivem debaixo de maldições e não entendem isso. As pessoas, elas se contentam em ganhar o reino dos céus, aceitam Jesus, elas têm medo de ir para o inferno, então elas acham que tendo só a salvação é o suficiente. E não se busca se aprofundar naquilo que nós temos direito. Nós somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo, nós temos a promessa, e a promessa é para ser vivida. Quando alguém promete alguma coisa para você, é para você viver, certo? Então, a promessa que Deus nos fez de prosperidade, de honra, de sermos colocados por cabeça, no Salmo 1, aonde nós colocarmos a mão, Salmo 1, versículo 3, prosperará, né? Essas promessas são para nós. Mas, às vezes, nós nem conhecemos a Bíblia. Nós não sabemos o que tem lá que é para nós. Então, somos roubados. E muitos vivem na dificuldade financeira, né? Não só em financeira, como em outras áreas também. Então, quando nós começamos a ter experiências, né, com entidades malignas, e começamos a lidar com as situações espirituais, nós começamos a enxergar que as entidades malignas, elas têm um espírito de engano e se aproveitam da nossa falta de conhecimento. A nossa falta de conhecimento nos leva a nos subjugar, muitas vezes, aquelas entidades malignas, e ali você se submete a elas. Um exemplo, né, que é muito comum, quando você vai em um centro espírita ou em algum lugar que adivinha, e ali você começa a consultar os mortos. Geralmente as pessoas vão buscar falar com aquelas pessoas que eles amavam, que eles tinham uma aliança, e eles querem ouvir a voz daquelas pessoas, né? Então, as pessoas se submetem a essa situação, porque não conhecem que na palavra diz que basta o homem morrer uma vez só, e depois disso o juízo final. As vidas não ficam, as almas não ficam vagando, né? As pessoas não ficam vindo atormentar, ou vindo dar recado, ou então manda carta e escreve. Não existe isso. Isso é demônios familiares, né? Quando nós entendemos isso, né, que nós entendemos que clandestinamente esses demônios, essas entidades, esses guias vêm e trazem palavras. Eles não podem trazer palavra do futuro, porque eles não conhecem o nosso futuro. O nosso futuro, quem conhece é Deus. E a palavra fala que Deus tem um bom futuro para as nossas vidas, como quando nós estamos com a vida na mão dele, né? Deus tem um bom futuro, mas eles falam daquilo que já aconteceu. Então, aquilo que já aconteceu, com certeza aquela entidade, aquele demônio estava presente, então ele vem e fala através daquela pessoa que está falando, então vem um espírito enganador.
Pastora, mas por que a senhora está falando isso? Eu estou falando que da mesma forma que as entidades se manifestam enganando, as entidades vêm trazendo uma legalidade do passado de pessoas que tinham aliança ou serviam outros deuses, ofereciam sacrifício a outros deuses, acreditavam em outros deuses, tinham a sua fé neles, eles não desistem. As pessoas morrem, demônio não morre. Está entendendo? Demônio não morre. Ele continua. Morre aquela pessoa, ele continua na família e ele vai se apoderar de outra pessoa. E ali ele vem trazendo a maldição que foi dada àquela família. E quando nós falamos de maldição, nós não entendemos porque uma pessoa não consegue arrumar um emprego. Porque uma pessoa não consegue prosperar. Porque uma pessoa a vida inteira foi chamado de endividado. Porque uma pessoa a vida inteira, as pessoas conhecem ele não pelo que ele tem de bom, pelo nome dele, por aquilo que ele é, mas fala assim, aquele lá que vive com aquele carro lá caindo nos pedaços, aquele lá que não paga ninguém, ai, aquele lá que só bebe, não dê crédito para ele, que ele só bebe, ele não quer saber de nada. O pai dele era assim, o vô dele era assim, e ele também é assim. Vocês já ouviram isso? Isso é familiar? Demônios familiares, maldições que vêm sobre a nossa casa. Mas eu quero falar para você que o mundo espiritual, ele funciona com decretos. Quando nós determinamos um decreto diante de Deus, que aqueles demônios não têm mais poder sobre a nossa vida, não têm mais poder e eles não têm autoridade mais para agir. Em todas as maldições, principalmente na que nós estamos em campanha, que é a financeira. Então, hoje nós vamos decretar, juntamente com o Senhor, e o selo do anel é o sangue de Jesus, que demônios nenhum, entidades nenhuma, vão vir para nos atormentar. Nós vamos ter vitória, eles não vão mais nos roubar e ter legalidade. Mas a palavra do Senhor fala em João 7:38, que quem crer em Jesus, né? Quem crer no Senhor Jesus, sairá do seu interior rios de águas vivas. Quando nós temos uma aliança com o Senhor Jesus, nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, de nós não pode continuar saindo coisa ruim, coisa do mundo, igual ao mundo. Nós somos diferentes porque nós somos a luz do mundo. Jesus veio para que nós fôssemos iluminados, limpos, restaurados, curados e perdoados. E a palavra fala em João 7:38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde a água chega, tem vida. Aonde a água chega, tem prosperidade. Aonde a água está, ali brota. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar em alguns lugares e de repente você vê a paisagem, em algum lugar tem um cordão verde forte. Ali tem águas andando por ali. Crescem árvores fortes, né, verdejantes. Ali tem flor, ali tem animais, ali tem fruto. Porque aonde a água chega, nós temos vida. Por isso que nós falamos que a nossa mente tem que ser renovada. O nosso interior tem que fluir águas vivas, queridos. As trevas não podem permanecer quando nós temos a luz de Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, sobre luz? Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Para que a gente tenha bem noção do que é essa luz. João 8:12.
Glória a Deus, porque a luz do Senhor Jesus é aquela que ilumina todo mundo, todo homem que se entrega nas mãos dele. Amém? João 8:12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora vai para João 12:46. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quero que você leia o 12, vamos ler o 36, que fala assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Agora vamos para o 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Agora vamos para o versículo 40, daí mesmo, volta lá. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Jesus estava explicando para eles que ele era a luz, que ele veio ao mundo para tirar as trevas, e quem anda com Jesus não anda em trevas, está com o Senhor. E o Senhor, ele vem e se manifesta nas nossas vidas. Primeira oração que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estar quebrando toda a perseguição espiritual maligna de destruição financeira. Amém? Você crê que o Senhor pode fazer isso na tua vida? Então fecha teus olhos, levanta a tua mão. Você vai falar assim: Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu oro agora. Eu me cubro com teu sangue. Cubro tudo que é meu. E a partir de agora, eu tomo posse da aliança que tenho com Jesus Cristo. Uma aliança de sangue. Que o sangue está sobre mim. Que me limpa, me protege e me guarda. E me tira agora das trevas financeiras. Todo principado, potestade, dominador e demônios, entidades que agem na área financeira, que têm me perseguido na primeira geração, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração, seja cancelado agora, anulado, não tem poder sobre a minha vida financeira. Porque a minha vida financeira, a partir de hoje, eu entrego na mão do Deus Todo-Poderoso, que me deu promessas e que eu vou viver todas elas para mim e para os meus filhos, a minha geração vindoura, até a sétima geração vindoura. Eu abençoo, declaro que está quebrada essa maldição financeira de falência, dívida, impossibilidades, pobreza, miséria e todo tipo de destruição financeira na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para uma outra maldição, que é uma das maldições mais ferinas que tem. Porém, essa maldição, às vezes, ela é causada por nós mesmos.
ou por outros, outros que são autoridades na nossa vida. Porque quem decreta uma maldição, ele tem que ser uma autoridade. Então, pais, né, patrões, a parte da justiça, situações, pessoas que estão acima de nós. Quando eles abrem a boca e decretam uma palavra, aquela palavra, ela é arma ou para Deus ou para o diabo. Tudo que sai da nossa boca é matéria-prima para o Senhor ou para o diabo. O que tem saído da nossa boca? Eu quero que você abra comigo no livro de Tiago, capítulo 3. O que tem saído da nossa boca? Tem saído palavras de maldição? Com quem nós temos nos sentado? Do que nós temos nos alimentado e tem saído pela nossa boca? Tiago, capítulo 3. Tiago é antes de Apocalipse aí, Pedro, João, Tiago, é bem pequenininho. Tiago 3, versículo 1. Amém? Todos acharam? É uma leitura longa, porém eu não posso tirar nada de Tiago. Tiago, ele é muito bom quando nós falamos dessa maldição, que é um membro tão pequenininho, que fica dentro da nossa boca, mas que mata. Olha o que Tiago diz, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Mas, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é enganoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Até aí. Até aí. Você pode ler depois na tua casa. Você viu que ele relata tudo. Você imagina que o cavalo é um animal tão grande, mas quando põe freio nós conseguimos domar, não é? Ele tem uma força que nem ele sabe a força que ele tem. Mas o que ele quer comparar aqui, a força da língua, é uma força incomparável a qualquer força. A nossa boca, ela tanto levanta, constrói, ela traz a existência, porque Deus criou todas as coisas através da palavra. Imagine você,
que o diabo, por sua vez, ele quer destruir todas as coisas através da palavra. Então eu quero perguntar para você, como que tem sido a tua fala? A tua fala tem sido um termômetro de espiritualidade que mostra se você está bem ou não, se você está no mundo ou está na luz, se você está dentro da igreja, teme ao Senhor e tem uma aliança, ou você se iguala àqueles que estão lá fora e quando você tem que falar, você rasga o verbo e fala aquilo que não é para falar. Depois que nós falamos, não tem como pegar de volta. Então, nós precisamos vigiar muito e tomar cuidado. Aquilo que nós declaramos. E às vezes nós declaramos com aquilo que nós temos e que Deus tem nos dado. Esse salário é uma porcaria. O salário do meu marido não dá para nada. Olha aqui que não serve para nada o salário dele. Nós amaldiçoamos, nós mesmos que trazemos uma palavra de morte. Às vezes murmuramos contra o patrão, contra aquele que estamos negociando. Murmuramos e não oramos, não profetizamos a mudança. E nós começamos a colocar para fora o veneno. Às vezes estamos irados, às vezes nós ficamos de um jeito que da nossa boca fala. Depois que você falou, dali 5 segundos, você se arrepende do que você falou. Já aconteceu isso com você? Falou assim, essa porcaria aqui, aquele fulano, aquela fulana, ele vai passar fome, vai morrer seco, né? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e nós declaramos maldição? Se nós temos uma aliança com o Senhor, nós não podemos viver dessa forma. O Senhor quer que nós andemos como Ele quer. Às vezes nós somos perdoados nos nossas de uma condição de morte e destruição. Eu não sei como que você tem vivido com as suas finanças. Mas eu sei que o Senhor quer que você comece a declarar que o Senhor tem a vitória para você na vida financeira. Tem mais um texto que fala sobre a língua, está em Provérbios 18, 21. Você só anota, eu não vou ler, porque nós temos vários textos para ler, mas depois você pode estar lendo e tomando posse. Da onde será que vem todos os problemas que nós enfrentamos? Porque pode estar tudo bem, mas se você tem um problema financeiro, nada fica bem. Deixa você totalmente desestruturado, não é? Sim ou não? Então, aqui mesmo, no livro de Tiago, nós lemos o 3, vai para o capítulo 4. Olha o que Tiago fala. Da onde que vem tudo que nós passamos? Tiago 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tens. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não sabeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios o quê? Prazeres, deleites. Infiéis, não compreendeis a amizade do mundo? É inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, tudo vem da nossa ganância, da nossa vontade de querer ter para o nosso próprio viver. Às vezes nós temos
sentimentos que vêm que nós nem sabemos que temos. Queremos ter o que os outros têm. Temos uma inveja amargurada, um sentimento faccioso. E temos que quebrar isso em nossa vida. Aqui no capítulo 3, versículo 14, aí vira um pouquinho a folha aí, de Tiago 3, 14, fala assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração o quê? Inveja amargurada e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Amém, queridos? Eu não sei se em algum momento você já teve esse sentimento, mas hoje nós vamos estar quebrando a situação da língua e desse sentimento que vem sobre nós, né, da inveja, e vamos estar quebrando. Se falaram para nós, nós vamos quebrar e anular. Se nós falamos para alguém, quem quer que seja, em momentos que nós estávamos irados, nós vamos pedir perdão e quebrar e anular aquilo que nós falamos. Porque às vezes nós não precisamos nem falar muito, mas a forma de falar. Olha, está aqui. É diferente de eu falar, olha, eu o trouxe para você. Não é? Os casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos da forma de falar. A língua é algo que mata e destrói. E às vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que podemos falar e nós falamos assim, eu falo mesmo, é verdade, eu tenho que falar. Não é assim? Eu sou desse jeito mesmo, se quiser é assim, se não quiser, problema seu. Mas não é assim depois que nós entregamos a vida para Jesus. Que o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele tem o controle da nossa vida. E se existe alguém que muda temperamento, muda nervosinho, muda boca dura, muda aquele que boqueja sem parar, ó vida, ó céus, aquele que só reclama, aquele que só acusa, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus de poder que habita em nós, ele nos leva a ter os frutos do Espírito Santo. Que é bondade, benignidade, ser compassivo, né? Ter amor, ter paciência, benignidade, são os frutos do Espírito. Por isso que nós vamos orar agora, queridos, e vamos quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão para os céus, fecha teus olhos, fala assim comigo, Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, na autoridade do teu Filho, declarar que toda maldição que veio através da língua sobre a minha vida, que foi decretada por pessoas, autoridades, pessoas que tinham ódio da minha pessoa, sentenciaram a minha falência financeira. Eu repreendo agora, eu anulo, eu declaro que não tem mais poder sobre a minha vida. Maldição da língua dos meus antepassados que decretaram contra a minha vida está anulado e quebrado em nome de Jesus. Te peço perdão por todas as vezes que eu usei a minha língua para amaldiçoar aqueles que eu lembro, aqueles que eu não me lembro, em toda a minha vida, eu quebro, anulo,
pelo poder do sangue de Jesus, palavras de maldição não sairão mais da minha boca, porque a partir de agora, quem vai controlar a minha vida é o Espírito Santo, e vai sair da minha boca palavras de bênção e de maldição, nunca mais vai sair da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Que o mundo espiritual está agitando agora, está agitado, né? Que o Senhor está nos libertando de todo sentimento, né? Maligno. Esqueci da inveja, né? Nós não falamos da inveja, né? Mas na próxima oração nós vamos repreender a inveja, tá bom? Em nome de Jesus. Agora eu quero falar para vocês de algo, queridos, que nos afasta de Deus. E é uma situação que, se nós temos ela na nossa vida financeira, é algo terrível. O que é, pastora, que nos afasta de Deus, que nós achamos que ter isso é ter vitória, é conquistar, mas as pessoas confundem. É a ganância. O que é ganância? Quando nós temos esse sentimento de ganância, nós somos levados para conquistar poder, riquezas, coisas materiais, né? Posições, status social, né? Tem pessoas que têm uma ganância. Eu quero ter só roupas de marca, eu quero andar num carro que é o mais caro que existe, né? Pois eu sou fulano, né? A qualquer preço. Isso chama ganância. Aconteça o que acontecer, eu vou ter aquela posição. Eu vou derrubar todos que estão lá. E eu vou possuir o lugar dele, porque eu quero poder. Isso é ganância. É uma prova que estamos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Nós precisamos melhorar muito para sermos reconhecidos como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, como filhos amados em quem o Senhor tem prazer em manifestar a glória dele. Quando nós estamos na ganância, presta atenção, nós não temos tempo para nada, nós não olhamos para a família, nós não vemos o tempo passar, os filhos crescem e você não tem tempo para eles. Você não tem tempo para olhar certas coisas, porque você está debaixo dessa ação da ganância. Nós esquecemos de Jesus. E o pior que a ganância traz é que você deixa de ter conquistas morais. 99% das pessoas que são gananciosas, elas não têm moral, perdem a moral, perdem os princípios, perdem o que Deus tem, perdem a noção de tudo. E isso, queridos, é um grande roubo na nossa vida. A ganância não tem nada a ver com sucesso, com conquista, com empreendedorismo. Presta atenção. Essa palavra é longa, né? Mas não tem nada a ver. As pessoas falam, eu sou um empreendedor. Eu tenho que fazer acontecer, sabe, bispo? Eu tenho que fazer o negócio acontecer. Custe o que custar. Mesmo que tenha que ceifar vidas. Eu quero o meu objetivo. Isso é ganância. É roubo. E quando nós falamos de ganância, é um pecado. Presta atenção. Eu quero ler para você Isaías 56, versículo 11. Nós vamos ter uma noção do que eu estou te falando. É algo muito sério. Mas hoje nós vamos ficar esperto com esse sentimento,
com essa atitude, com esse comportamento, essa forma de viver, que ela é demoníaca, ela não tem parte com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Isaías 56, versículo 11. Presta atenção, que eu vou ler para você. É muito forte o que diz. Tais cães gulosos nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. E daí ele continua, vinde, dizem eles, trarei o vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Porque as pessoas querem fama, poder e domínio. Quantas pessoas famosas nós conhecemos que a ganância levam elas a fazer qualquer coisa? Elas vendem a alma para o diabo. Elas fazem um pacto de sangue. E elas entregam tudo que o diabo pede. Eu não sei se você sabe disso, mas o diabo pede coisas que você não faz ideia. E aqueles que têm ganância entregam. Vidas inocentes, crianças. Olha, queridos, é uma coisa horrorosa. Todo dia some criança. Onde estão essas crianças? Sacrifícios de satanistas. Sacrifícios a demônios, a Satanás. Humanos. Para ter poder, dinheiro e fama. Nós temos que tomar cuidado com essa ganância. Porque ela não tem nada a ver com o caráter de Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos para a palavra do Senhor, existe um grande contraste. Isaías 14, você está em Isaías, vai para o capítulo 14, eu quero ler para você. A ganância do diabo. Porque quem teve ganância foi o diabo. Ele quis ter o que Deus tinha. Ele quis ser o que Deus era. Ele era ganancioso. Então, olha o que diz Isaías 14, versículo 12. É diferente conquistar e realizar, de ganância. Nós temos uma unção de conquista que Deus nos dá, mas não ganância. Tudo que é desacerbado, descontrolado, que é uma coisa louca, é demoníaco, não é do Senhor. Olha aqui Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias ao teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Esse é Satanás. Esse é o diabo. Esse é o infeliz que queria ter o lugar de Deus e sentar aonde Deus está. Então, todas as vezes que a ganância toma conta do nosso coração, nós estamos nos igualando a ele. Presta atenção, isso é muito importante, porque nós temos que detectar também aqueles que são gananciosos e olham para nós, para usar das nossas vidas para chegarem aonde eles querem chegar.
E o diabo acaba escravizando. E às vezes nos submetemos a situações porque não queremos perder aquele lugar, aquela posição, mas sabemos que quem está dirigindo aquilo, aquela situação, aquele problema, está governando é Satanás. Então, nós temos a liberdade de buscar do Senhor. Agora, existe um grande contraste. Vai para 2 Coríntios, capítulo 8, lá no fim. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Cristo é o Criador, Deus é o Criador de todas as coisas. Olha o que diz, 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. O que quer dizer essa palavra? O Senhor assumiu a pobreza, nascido de uma mulher, veio, desceu da sua glória, da sua riqueza. Ele desceu para fazer parte da nossa vida, sendo humano, para que nós pudéssemos receber a parte dele de honra, riqueza e prosperidade. E isso é muito importante. Ele se fez maldito por nós. Por isso que eu li aquele texto. Ele foi para a cruz. Ele assumiu os nossos pecados. E transfere para nós a posição dele de sermos riquíssimos, prósperos e crescer sobre a terra e dominar e governar e ter sabedoria e prosperar. O Senhor colocou isso sobre as nossas mãos. Ele liberou a riqueza da sua glória para as nossas vidas. Amém, queridos? Nós precisamos entender que a ganância não pode fazer parte da nossa vida. Eu quero ler para você o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, aí para frente um pouquinho, vai para frente um pouquinho só. Paulo nos adverte, e Paulo fala para nós sobre a ganância. Contra a busca da ganância e dos riscos. Timóteo 6, 9. Acharam? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amor ao dinheiro. Ah, então não posso ter dinheiro? Pode ter muito dinheiro para você realizar tudo que o seu coração deseja, tudo que o plano de Deus colocou, tudo que você pode, porque o Senhor tem para nós uma situação sem limite financeira. Ele falou para Josué: olha, Josué, aonde o teu olho alcançar, eu te darei. Aonde você conseguir chegar é teu. Põe a planta do teu pé. Ele não falou para Josué assim: olha, você não vai conquistar, você não pode ter dinheiro, você não pode ter riquezas, você não pode ter bens. Não. O Senhor liberou as delícias da terra para nós. Hoje, o jejum de hoje, nós
lemos o texto que cessa o maná. O que é o maná? O que eles comeram 40 anos. Era aquilo que caía do céu, comia aquele dia e se guardasse apodrecia. Maná é suprimento do dia. Às vezes nós temos um tempo que vivemos suprimento do dia. E isso não mata ninguém, viu, queridos? Quando a gente fala todo de maná, maná é o essencial, é aquilo que ninguém morre, é a comida, o arroz, feijão, o ovo, uma linguiça, uma mistura, né? Não é aquelas coisas caras que quando nós estamos numa condição melhor, né? Nós colocamos na mesa, como muita gente colocou esse final de semana, bacalhau, né? De R$ 50 o quilo, né? Coisas caras. Amém, nós podemos pôr. Mas existem momentos que Deus permite que nós passemos pelo deserto e vivemos de maná. E quando nós temos que viver de maná, não é para nós ficarmos desesperados, enlouquecidos. Eu conheço algumas pessoas que foram muito bem de vida. E agora perdeu tudo. Mas a pessoa ficou enlouquecida. Desesperada, porque não consegue reprogramar a sua mente que agora é o momento de lutar e conquistar tudo novamente. E que eu tenho que parar de gastar. Se eu gastava com X para isso, para aquilo, que não era pão, agora eu tenho que deixar de gastar e comer pão. Vocês... E às vezes, nós também ficamos no deserto e achamos que o maná é o suficiente. Eu não sei se vocês já ouviram a história que eu vou contar para você agora. Tinha uma família que morava numa fazenda, num sítiozinho, e um sábio foi visitar essa família. E lá tinha o pai, a mãe, alguns filhos, e o sábio chegou lá e falou para eles assim: boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, como que vocês vivem aqui? Que o sábio queria saber como que eles viviam. Então, o sábio perguntou e começou a conversar, e o pai falou assim, na simplicidade: sabe, senhor, aqui nós temos só uma vaca. É a história da vaca. Nós só temos uma vaquinha aqui. Dessa vaquinha, nós tiramos o leite, nós fazemos o queijo, nós sobrevivemos dessa vaquinha. Todos nós, a família inteira. É só isso que nós fazemos aqui na nossa terrinha, aqui, no nosso lugar. Mas nós estamos felizes, sabe, senhor? Porque não falta nada para nós. Está tudo bem aqui. Nós estamos criando nossos filhos, tem leite para os nossos filhos, e nós vamos levando a vida. E aquele sábio, seu aprendiz, saiu daquele lugar e falou assim para o seu aprendiz: vai lá, empurra a vaca no precipício. Aquele moço que estava com ele, aprendiz, ficou indignado. Como assim, sábio? O senhor está falando que eu vou acabar com o único suprimento que eles têm? É a única coisa, essa família inteira vive disso. Como que nós vamos acabar com isso? Ele falou assim: pode ir e fazer isso. Joga a vaca no precipício, a vaca vai morrer. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. O moço foi lá, empurrou a vaca caiu no precipício, a vaca morreu. Depois de uns anos, esse sábio voltou nesse mesmo lugar. Mas quando ele chegou nesse lugar com seu aprendiz, depois de muitos anos, ele viu que não era mais uma casinha simples, humilde que estava ali. Era uma super casa, era uma fazenda linda. E quem veio atender já era um moço de bota, muito bem arrumado. E ali naquela fazenda tinha tudo que eles precisavam. De um lado tinha cavalo, do outro lado tinha plantação, tinha trator, tinha tudo que eles precisavam ali. E então aquele sábio chama o dono da fazenda, né? Chama para conversar, e ele fala: e aí, como que vocês estão? Daí ele falou: senta aí que eu vou contar para o senhor. O senhor sabe que depois que o senhor foi embora, nós vivemos uma situação muito difícil. A nossa vaca morreu. E quando a nossa vaca morreu,
nós tivemos que sair para procurar recursos para nós. E todos nós saímos, os meus filhos estudaram, conquistaram, nós saímos deste lugar e fomos atrás daquilo que era direito nosso, do suprimento e dos recursos. Nós tivemos que sair daqui. Nós tivemos que mudar a nossa vida, a nossa mente. E hoje nós temos tudo isso aqui, muito mais, sabe, Senhor? Aonde seu olho alcançar e tudo é nosso. O que eu quero falar com isso? Que às vezes nós precisamos sair da área de conforto. Para você está muito conveniente comendo aquilo que você come, aquilo que você está fazendo. Mas quando nós temos algo de Deus, nós não podemos nos conformar com o mundo, com a miséria, com a dívida, com a destruição, com a vergonha. Nós não podemos nos conformar, nós temos que conquistar, ir atrás, nos preparar. Às vezes nós queremos tantas coisas, mas nós não nos preparamos para conquistar. Deus tem uma unção de conquista para nós. Quando nós temos no coração a ganância, eu vou falar algumas coisas que acontecem quando alguém fica ganancioso. Paulo advertiu aqui em 1 Timóteo, que nós acabamos de ler. Então, se torna um indivíduo vulnerável para render-se constantemente a tentações. Porque o diabo sempre vai trazer oportunidades para ele. E a ganância dele, ele vai acabar caindo. Quantos que vão presos? Quantos que jogam? Conheci uma pessoa uma vez, que depois ele se converteu. Mas ele falou, ele jogava, o tio Cássio. Ele era um homem de Deus depois que ele se converteu, mas ele jogou tudo. Ele jogava no cavalo, nos cavalos. Ele jogou tudo que ele tinha. Ficou na miséria, perdeu tudo. Porque a ganância é uma coisa louca, eu quero ter. Agora eu vou jogar e agora eu vou ganhar. Agora eu vou jogar na loteria e agora eu vou ganhar. Agora eu vou jogar carta, que agora eu vou tirar tudo deles. E acaba perdendo tudo. Cria uma armadilha para a pessoa quando ela é gananciosa. O diabo cria. Faz nascer outros desejos maus. Pode levar alguém à mais profunda depravação. Assim como você joga uma rede com chumbinho. Quem já jogou rede aqui para pescaria? Joga a rede com chumbinho. O que acontece com a rede? Ela cai, afunda. É assim a pessoa que tem ganância. Se torna a raiz de muitos males que levam uma pessoa a se desviar da fé genuína em Cristo. E torna-se uma fonte do grande sofrimento. Por isso que Paulo nos exorta aqui em Timóteo. Mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor tem a vitória para as nossas vidas. Como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer repreendendo, quebrando, conhecendo a palavra, deixando o Espírito Santo agir em nossa vida e tomar posse da palavra na nossa vida. Eu vou estar lendo para você 2 textos, nós já vamos terminar. Eu quero que você abra novamente em Tiago, capítulo 4, lá no finzinho. Versículo 6. Diz assim, 4, 6. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda soberba vai sair de nós hoje. Sujeitando-vos, portanto, a quem, queridos? A Deus. Mas resisti ao... E ele... Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre,
limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converter-se-á o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Nós vamos orar. Coloca a tua Bíblia aí, nós vamos ficar em pé. Nós vamos quebrar a ganância na nossa vida agora, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar também a inveja, todo sentimento maligno. Quando nós falamos de ganância, nós não podemos deixar de lembrar, que está bem fresquinho na nossa cabeça, de Judas, né? Judas negocia Jesus por 30 moedas, né? E é forte isso, está em Mateus 26, 14 e 16. Ele vai lá e ele fala para as autoridades: quanto vocês me dão se eu mostrar quem é esse tal Cristo? Judas negocia antes. A ganância de Judas leva ele para a morte, sem arrependimento. Então é um momento muito crucial para nós sabermos para onde estamos indo. O Senhor quer nos abençoar, amém, queridos? Nós vamos ser renovados, restaurados no nosso caráter, na nossa forma de ser, na nossa moral, no nosso reconhecimento de quem somos. Somos filhos amados de Deus, escolhidos. Nós poderíamos todos aqui estar mortos, mas Deus tem nos dado vida. E se Deus tem nos dado vida, é porque Ele tem coisas para realizar na nossa vida. Ele quer nos prosperar, Ele quer nos honrar. Fecha teus olhos, levanta tua mão para o céu e nós vamos declarar: Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora toda situação de ganância, Senhor, diante de Ti agora. Arranca de nós. Nós não temos parte com a ganância, porque quem tem parte com a ganância tem o caráter do diabo. E nós não temos. Nós temos o caráter de Jesus Cristo. Aquele que nos amou. Aquele que desceu da sua glória. E liberou para nós todas as riquezas escondidas dessa terra. A partir de agora, nós declaramos que toda ganância caia por terra em nome de Jesus. Vai arrancando agora do nosso inconsciente, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Tira agora, Senhor, apaga, nos perdoa se em algum momento da nossa vida nós fomos gananciosos, nós fizemos coisas que não era para fazer, que o diabo não venha reivindicar de nós. Em nome de Jesus, mas nós pedimos perdão agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira só todo sentimento de inveja amargurada, sentimento faccioso. Tira o amor ao dinheiro. Nós não queremos ter amor, nós queremos ter dinheiro muito, mas que ele venha nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Por isso, Senhor, vem nos prosperar, Pai. Vem, Senhor. Toda maldição seja quebrada agora. Nós tomamos posse da Tua palavra. Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que maldição sem causa não prospera. Está em Provérbios 26, 2. Maldição sem causa não vai prosperar, porque não haverá causa em nós nenhuma, não haverá brechas, não haverá oportunidade, mas nós queremos agora ter a mente de Cristo. Senhor, e tomamos posse agora de uma unção de conquista equilibrada, de sabedoria, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, Senhor, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Eu quero ler para você agora, escute bem o que eu vou ler. Está em Tiago 3,17. A sabedoria, porém,
lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, essa sabedoria libera agora sobre nós. Libera essa sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, sem fingimento e imparcial. Sabedoria que vem do trono de Deus. Sabedoria para lidarmos com as pessoas, com as situações, com as circunstâncias. Libera essa sabedoria hoje para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem para nós a vitória. Eu os coloco em liberdade agora. Nós declaramos que é quebrado todo jugo e a bênção do Senhor vem sobre os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.